Maior inflação em 22 anos, STF agindo descaradamente contra a oposição, o último chamado para as manifestações. Tudo isso e muito mais no seu resumo de notícias da semana, você direita. Antes das notícias, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito na produção de novos vídeos e deixe sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado, vamos lá! Inflação de fevereiro atinge 1,31%, maior taxa para o mês em 22 anos. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, de fevereiro ficou em 1,31%, puxado principalmente pelos setores de educação e energia elétrica. Segundo o IBGE, esse foi o maior índice para o mês desde 2003. O mercado já esperava alta, com projeção de 1,28%. A alta contínua dos preços tem gerado preocupações no governo, que busca medidas para conter a inflação e aliviar o impacto no bolso dos brasileiros. As medidas: viagens de Janja em primeira classe para a Europa, Haddad criando mais impostos, Lula falando mais bobeiras. Vamos ver onde isso vai dar. STF determina perda de mandato de 7 deputados eleitos em 2022. O Supremo Tribunal Federal, STF, revisou sua interpretação sobre a distribuição das sobras eleitorais e determinou que 7 deputados federais eleitos em 2022 perdessem seus mandatos. A decisão veio após a corte aceitar 2 embargos de declaração, estabelecendo que a nova regra só valerá para candidatos eleitos a partir de 2024. Os deputados de maioria da oposição foram substituídos descaradamente por outros, que por sua vez eram da ala do governo. Eles parecem que não têm mais nenhuma vergonha na cara. As suas ações não precisam ser mais feitas na surdina, embaixo dos panos. Fazem tudo com o pretexto de estarem cuidando da democracia. Mas a hora deles vai chegar. Na verdade, já está chegando. Caso Felipe Martins ganha destaque nos Estados Unidos e coloca Brasil sob suspeita. A prisão de Felipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, deixou de ser apenas um episódio interno da política brasileira e agora começa a preocupar políticos do Partido Republicano nos Estados Unidos. O motivo? Indícios de que dados de sua entrada nos Estados Unidos foram manipulados para justificar sua detenção no Brasil. Segundo denúncias, as informações erradas foram corrigidas somente em junho de 2024, meses após Martins ter sido preso preventivamente em Curitiba, onde passou 6 meses atrás das grades em um processo cheio de irregularidades. A situação fica ainda mais séria porque a manipulação dos dados pode implicar diretamente membros da Polícia Federal Brasileira, além de levantar questionamentos sobre a atuação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do caso. O magistrado, que já enfrenta pressão nos Estados Unidos por suas tentativas de censura a cidadãos americanos, pode se ver no centro de uma nova crise internacional. O caso é tão grave que no Congresso dos Estados Unidos há até um projeto de lei focado em punir autoridades estrangeiras que praticam censura. E adivinhe quem aparece como um dos principais personagens dessa história? Sim, o próprio Moraes. Agora, resta saber se esse caso terá um desfecho digno de uma democracia transparente ou se será apenas mais um episódio enterrado nos bastidores da política e das cortes brasileiras. Nos Estados Unidos, ao menos, o alerta já foi dado. Bolsonaro convoca ato por anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, convocou seus apoiadores para uma manifestação em defesa da anistia aos investigados e condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. Nas redes sociais, Bolsonaro pediu a presença de 1 milhão de pessoas no ato, marcado para domingo, 16, às 10 horas, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento busca pressionar o STF a conceder anistia aos envolvidos nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. No vídeo de convocação, Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Magno Malta defendem a pauta. Deputados como Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro reforçaram o chamado, afirmando que o ato busca resgatar o país. Temos que ir às ruas, independente do lugar onde você estiver. Essa talvez seja a nossa última chance. Eles tentarão nos silenciar, eles tentarão nos prender, mas no fim, o povo vai ganhar. Justiça. Anistia já. Zema e Lula trocam farpas, mas nessa história só tem um certo. Acompanhe o que o governador de Minas Gerais disse. Eu estive com o presidente Lula ontem e fiquei assustado. Parece que ele está em modo avião, desconectado da realidade. Ele veio aqui em Minas, de certa maneira, se posar como o pai dos pobres e dizer que só ele e o Getúlio é que trabalharam pelos mais necessitados. Esse filme, nós brasileiros já vimos e não gostamos. Eu sei que a prosperidade é uma conquista de cada um de nós e não uma dádiva do governo, nem do presidente, nem de ninguém. E ele falou isso, gente, com uma plateia cheia de trabalhadores, de gestores, gente que sabe muito bem que para melhorar de vida é preciso ralar muito e não depender de favorecimento. Esse presidente em modo avião talvez seja um motivo dele não se lembrar do desastre que foi o governo PT para o Brasil em 2015 e 2016. O governo que provocou a maior crise e a maior recessão da história, que arruinou a vida de muita gente, provocou 3 milhões de desempregados. E aquela crise lá atrás foi criada com a mesma receita que ele está seguindo agora. Gastança, irresponsabilidade fiscal e a
economia crescendo com anabolizante. E ele mandou a ex-presidente Dilma lá para a China, mas ela e a receita fracassada dela estão aqui no Brasil em vigor hoje. A hipocrisia dos ambientalistas. Estrada construída para o evento ambientalista COP30 desmata milhares de hectares de floresta amazônica protegida. Com 13 km de extensão, a rodovia atravessa uma região de vegetação densa, o que preocupa cientistas e defensores do meio ambiente. Segundo eles, a obra pode fragmentar o ecossistema local e ameaçar a fauna da área. Mas essa é a essência globalista. Hipocrisia, hipocrisia, hipocrisia. Ah, se fosse o Bolsonaro. Este foi mais um resumo de notícias da semana. Você direita, deixe a sua opinião nos comentários sobre essas notícias e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu curtir. Isso nos ajuda muito para a produção de novos vídeos. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado!